que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Há alguns anos atrás eu escutei que aquilo que o ministro, o mestre, o pastor deve compartilhar à comunidade é aquilo que Deus tem falado ao seu coração, praticamente sua devocional. E eu achei isso muito interessante porque de algum tempo para cá, nessa comunidade, isso está acontecendo com muita frequência. Com muita frequência. Então, algumas semanas atrás, o Eli falou sobre o estresse e o que nós deveríamos fazer quando estivéssemos envolvidos em uma situação de estresse. Um pouco depois, Fernanda falou sobre caos, problemas, e como nós devemos encarar isso e fazer isso. E semana passada eu compartilhei um pouco da maturidade que nós temos quando nós vamos ganhando com a vida e o que a Bíblia pode nos falar através de um mesmo texto com o passar dos anos. Hoje, a gente vai ler um texto que fala sobre dúvida. Sobre dúvida. Então, o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos dos 14 ao 29, nós encontramos a seguinte passagem. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Pesado esse texto, né? Os pais não queriam estar nessa situação. Mas vamos pensar um pouco o que aconteceu. Eu queria colocar 3 perguntas aí. O que havia acontecido antes? O que aconteceu antes desse fato acontecer? Onde Jesus estava com os seus discípulos? E quem eram os que estavam ao seu redor? Bem, momentos antes, Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João. Isso já dá uma dica de onde ele estava e o que tinha acontecido. É o Monte da Transfiguração, e Jesus pede
que aquilo que Pedro, Tiago e João viram não seja comentado. Então Jesus teve um momento único com o Pai, um momento espetacular, tão espetacular que Pedro, Tiago e João não queriam descer mais daquele monte. E aí eles descem um monte, possivelmente para um vale, para uma planície, e encontram aquela confusão. Que confusão? Uma multidão, os escribas discutindo, possivelmente, esses discípulos não estão com nada, como é que a gente vai fazer para que esse menino seja curado? Esse tal de Jesus não tem poder. Jesus encontra essa cena. Os discípulos possivelmente frustrados, já irados, porque isso estava acontecendo, e sem resposta. Tanto é sem resposta que eles perguntam a Jesus no final do texto que nós lemos, porque eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio. E quem é que estava ali ao redor naquela multidão? A multidão em si e os escribas, homens da lei, homens que escreviam comentários a respeito da lei, homens que estudavam a palavra de Deus. Todos eles querendo entender o que estava acontecendo. Então, vamos recapitular. Jesus estava no Monte da Transfiguração, estava com Pedro, Tiago e João, depois ele se encontra com os discípulos, encontram-se cercados por uma multidão e por estudiosos da palavra de Deus. E aí, qual é a situação que se apresenta? Um jovem que sofre de uma doença ou de uma possessão. Por que você está falando isso, uma doença? É sabido que o texto bíblico original ele não tem títulos. Na verdade, não tem nem números, nem são divididos em capítulos. É um texto corrido. Quem já teve contato com o texto original, pelo menos foto, sabe que é até muito difícil de ler o texto original, porque ele não tem nem espaçamento entre as palavras, é tudo junto, e não tem pontuação. Então, o texto original é uma coisa assim, difícil de se ler. Não tem títulos. E aí você pega algumas traduções da língua portuguesa, e aí tem, Jesus cura um epiléptico. Quando eu estava me preparando, eu peguei uma concordância bíblica, e tinha lá nessa concordância bíblica, Jesus cura um epiléptico. E alguns anos atrás, eu estava no trabalho, e em um momento de folga, tinha um senhor, cerca de seus 70 anos, ele muito estudioso, formado em matemática, e ele estudava a Bíblia. E aí ele chegou para mim e falou, Saulo, por que Jesus expulsa o demônio de uma pessoa que é epiléptica? E aí lá vai eu ter essa conversa que eu estou tendo com vocês. O texto bíblico não tem esse título. O texto bíblico não tem esse título. Mas Saulo, as características daquilo que esse jovem, daquilo que esse menino estava sofrendo, são as características de uma crise epiléptica. São. Concordo. Mas aí eu tenho que levantar uma questão. Jesus é o Senhor. Jesus, junto com Deus e o Espírito Santo, construíram o nosso universo. Você acha, eu acho, nós achamos que Jesus não sabe diferenciar uma doença de uma possessão demoníaca? Só tenho esse questionamento. O menino poderia realmente ser uma pessoa portadora de epilepsia. Não é? Poderia, não nego isso. Mas no momento em que Jesus intervém, ele não vem para curar.
Ele vem para libertar. E quando nós estudamos a Bíblia, toda vez que Jesus vem para libertar, Ele está libertando alguém de algo. E esse algo geralmente é nosso rival, nosso oponente, Satanás. Então está lá um jovem que muitas vezes teve a sua vida em risco por causa, no meu entender, naquilo que eu consigo ler na Bíblia, de uma possessão demoníaca. Qual a situação do pai? Rapaz, macho velho, difícil. Difícil você ter um filho, ter um problema com este filho e estar impotente em poder dar uma solução que possa aliviar, amenizar ou livrar o seu filho deste problema. Então, não, jovens, vocês não estão isentos dessa reflexão. Vocês podem se colocar no lugar do filho. Vocês estão presos. E não, pais, não preciso nem continuar isso para vocês. Vocês se colocam nessa situação. Quem nunca teve um filho com febre, não sabe a aflição. Então, sim, este evento, ele abrange a todos aqueles que estão aqui presentes. Todos, sem exceção. Então, qual é a situação do pai? Um cabra, um macho velho, impotente, sem condições de dar uma solução para o problema do seu filho. E aí, Jesus chega, o pai vem, e ele fala assim: eu trouxe meu filho, os teus discípulos não conseguiram. E aí, quando o filho vê o pai, o diabo vai lá e se manifesta, e o pirraia tem uma crise, e Jesus chega lá e vai, sai dele. Não é isso que acontece, né? Não é isso. Jesus, o menino está tendo lá o momento de ser possuído pelo demônio, e Jesus vai conversar com o pai. Desde quando isso acontece? Jesus vai fazer uma anamnese, vai perguntar os sintomas. Desde quando isso acontece? Espera aí, Jesus. Resolve o problema do meu filho? Não, eu estou perguntando para você, pai. Desde quando isso acontece? Isso acontece desde muito tempo. Ele fica assim, e aí ele cai, e fica se estribuchando, e às vezes ele quase morre afogado, às vezes a gente estava num churrasco, ele cai em cima da churrasqueira. É uma agonia. Tá. Se tu pode, Jesus, cura ele, se eu posso. Tudo é possível ao que crer. Você crê? Creio. Aí deve ter sido assim. Vocês já engasgaram? Engasgaram? Já, né? Vocês já falaram uma coisa e depois que falaram, engasgaram. Bem, não era isso que eu queria falar, né? Você crê? Creio. Ajuda na minha falta de fé. Como é que é isso? O cara crê, mas não tem fé. Ou crê, mas tem fé que falta. Então ele sabe que a fé dele não é o suficiente para fazer aquilo que ele crê. Eu estou viajando? Então vamos de novo. Eu creio. Mas é que dos 100% que é necessário para fazer isso, eu só tenho 13,7. Então falta.
É isso? A gente está quantificando um problema. Então, não. Eu creio, mas eu ainda não consigo dar esse salto de confiança. Você pode me ajudar nessa falta de fé, Jesus? O que é que eu vejo nessa situação? O menino estava lá se estribuchando. Mas Jesus não precisava somente, e entendo essa palavra somente, libertar o menino. Jesus não precisava somente libertar o menino. Ele precisava trabalhar no coração do Pai. Precisava trabalhar no coração do Pai, que desesperadamente vira o seu filho ser acometido por esse demônio durante toda a sua vida e estava desesperado. Ajuda-me na minha falta de fé. Então eu pergunto a vocês, a gente pode escutar aí muitas coisas que a gente não deve duvidar, porque se a gente duvidar, ou se a gente tiver dúvida, e isso é o mais correto em se falar, se nós tivermos dúvida, Deus não vai fazer a obra. Ah, tá bom, quer dizer que a obra de Deus depende de tua vontade ou não, da tua fé ou não. Quer dizer que você literalmente se coloca como a balança ou a unidade motriz ou a motivação superior de Deus. Você, nós, eu. Então, se eu não crer, Deus não vai fazer. É isso? Isso é colocar o universo girando ao redor do nosso umbigo. Não é? O eocentrismo. O eocentrismo. Então deixa eu definir, com a ajuda de Alistair McGrath, que escreveu um livro sobre dúvida, deixa eu definir duas coisas e depois explicar uma terceira. Dúvida não é ceticismo. Dúvida não é ceticismo. O que é ceticismo? Ceticismo é a decisão deliberada de duvidar por uma questão de princípio. Certo? Deliberada. Então, eu escolhi, por causa dos meus princípios, não crer nisso que está sendo falado. Isso é ceticismo. Incredulidade. O que é incredulidade? É a decisão de não ter fé em Deus. Um ato de vontade e não uma dificuldade para entender. Vou repetir. Incredulidade é a decisão de não ter fé em Deus. Um ato de vontade e não uma dificuldade para entender. Duvidar, gente, significa muitas vezes perguntar ou expressar incertezas do ponto de vista da fé. A pessoa crê, mas enfrenta dificuldades com essa fé ou tem alguma preocupação. Fé e dúvida não se excluem. Mutuamente, fé e incredulidade, sim. E aí ele arremata com uma frase fantástica. A dúvida é, provavelmente, uma característica permanente da fé cristã. Espera aí, Saulo, como é que é isso? Vamos lá de novo. A dúvida é, provavelmente, uma característica permanente da fé cristã. Você está de brincadeira comigo? Não, não estou.
Quantos aqui que já caminham com Jesus há alguns anos, nunca tiveram uma crise de fé? Acho que quase todos que caminham com Jesus há alguns anos, já tiveram uma crise de fé. E quando eu falo crise, tem gente que tem crise braba. Certo? Crise, não é problema pessoal. Não são problemas financeiros, problemas com os filhos, problemas no trabalho, não. Crise com Deus, certo? E quantos aqui que tiveram essa crise, tiveram dúvidas e Deus falou e hoje a sua fé está mais madura, mais sedimentada e mais firme na pessoa de Deus? Se a gente fosse fazer um enquete aqui, um voto com os palitinhos, a gente ia ver que muitos já passaram por essas situações. Dúvida é natural. Não, Saulo, você está inventando isso. Ah, é? Não, não estou. Vamos lá em Mateus, capítulo 11, versículos 2 e 3. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Gente, prisão no Brasil é um negócio terrível, né? Há uma máxima que você percebe o nível de desenvolvimento de uma sociedade pela forma com que eles tratam seus prisioneiros. Então a gente tem muito que caminhar, muito que caminhar. Mas imagine uma prisão no século I, na Palestina ou na Judéia. Devia ser uma coisa de louco, né? Sem sanitário, escura, fedida. Lá no inverno faz frio. Devia ser um negócio terrível, né? E João já estava lá um tempinho. E será que aquele que veio para anunciar o Messias não poderia ter dúvidas? Teve, está aqui, o texto está dizendo. Olha, tu primo. Não se esqueçam que João era primo de Jesus. Tu, primo, tu é o caba que tinha que vir? Tu é o filho de Deus? É tu que vai resolver a parada toda? Porque se for, alivia aí para mim e vem logo. Me tira desse buraco, né? Poderia ser esse o questionamento dele. Qual é a resposta de Jesus? Disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Porque os discípulos de João chegaram e começaram a presenciar aquilo que Jesus estava fazendo. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Fala para João o que está acontecendo. Fala para João o que está acontecendo. Não é a situação dele na prisão que é o centro das coisas que estão acontecendo. Ele foi um instrumento. Não é a crise dele que vai desfazer a obra de Deus. Fala para João aquilo que está acontecendo. Jesus desprezou João? Não, ele mandou o recado: olha, é isso sim. É isso. Se isso vai consolar o coração de João na cadeia, é isso. Eu sou o Messias. É isso que está acontecendo. Ah, Saulo, mas isso foi com João. Tá bom, então a gente viu que João tinha dúvidas, certo? E como Jesus tratou João. Então vamos um negócio mais contundente. Vamos lá para o Evangelho de João, já no finalzinho,
capítulo 20, do 26 ao 29. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Isso é o final, tá, do Evangelho de João, portanto, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhes Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhes Jesus: Por que me vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados, porque não vimos e cremos. Então Jesus chega no meio da galera lá, dos discípulos, que já sabiam que Jesus tinha ressuscitado, já tinham visto ele uma vez, e Tomé, que tinha perdido o memorando da reunião dos apóstolos, estava descrente. Não, isso não aconteceu, vocês estão doidos, que chá é esse que vocês estão bebendo? Esse vinho estava mofado. Aí Jesus chega, já olha para o caboclo e fala: Ei, vem cá, tu. Ele não dá bom dia, boa tarde, boa noite, não pergunta como é que está. Jesus já chega para resolver. Tomé, vem cá. Bota aqui a mão aqui na minha mão. Vai. Agora aqui, ó, do lado, onde a lança furou aqui, ó. Coloca a mão, vê que é carne e osso. Senhor meu e Deus meu. O cara ainda teve presença de Espírito e reconheceu. Poxa, que vacilão. Que vacilão. Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. E Jesus tratou um homem com dúvida, e Jesus tratou um homem incrédulo. Para um, palavras. Para outro, toque físico. Para um, palavras. Olha, é isso que está acontecendo. Para o outro, literalmente, a personificação do maior milagre. A gente pode ter dúvidas? Pode. Pode. Né? O pessoal ri muito comigo. O pessoal, acho que quando estou jogando já viu isso. Deixa eu tirar uma dúvida, duvide. Se você está tirando uma dúvida, você está duvidando de alguma coisa. Então duvide. Tire uma dúvida, duvide. Lá no trabalho, pessoal, Saulo, esse avião assim, sim. Qual a sua dúvida? Duvide. Tem uma dúvida? Duvide. Mas a minha pergunta para você é: você vai deixar essa dúvida reinar em seu coração quanto tempo? Você vai deixar a sua dúvida, essa cela em que você está, fétida, podre, úmida, consumir quanto tempo precioso das obras que Deus quer fazer em sua vida? Tem dúvida? Amém. Vai ficar nela?
creio que todos nós temos o direito de confrontar a Deus, brigar com Ele, para entender aquilo que está sendo falado conosco. Nós temos esse direito. Tem gente que saiu machucado dessas brigas, né? Jacó, Israel, saiu lá manco, que até hoje os judeus não comem determinado músculo lá dos animais quando eles sacrificam. Não come porque esse foi o músculo que Jacó saiu ferido. Quanto tempo nós vamos ficar nos degladiando com Deus, com nossas dúvidas, não escutando, não vendo as coisas que estão ao nosso redor sendo feitas, vidas sendo transformadas, milagres acontecendo. Não se esqueçam daquilo que aconteceu. Elia, 3 domingos atrás, preparou uma palavra e a gente teve aqui a bênção de um testemunho de uma pessoa que tinha um nódulo curado. Ele nem sabia que ia ter esse testemunho e a pessoa ainda trouxe os exames para quem daqui quisesse ver, pudesse ver. As obras estão aí. Os milagres estão acontecendo. Mas o mais importante, acho que o maior milagre está acontecendo nesse exato momento, em que corações estão sendo transformados mediante a palavra de Deus. Não aquilo que Saulo está falando, mas a palavra de Deus. Eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, que Tu conheces o coração do homem. Tu sabes que muitas vezes as circunstâncias que estão ao nosso redor tiram o nosso foco, tiram os nossos olhos da Tua pessoa. Senhor, não permitas que a dúvida consuma a nossa fé. Pelo contrário, Pai. Age em nosso coração através da dúvida para que nossa fé aumente, nossa certeza se solidifique na Sua pessoa. E que Tua palavra, Pai, permeie, Senhor, nossos pensamentos sempre. Senhor, em nossos momentos de dúvida, nós queremos nos entregar, Pai. Dar esse salto de fé e nos colocar, Senhor, em Teus braços. Nós queremos entregar, Senhor, nosso ser a Ti. Ajuda-nos. Ajuda-nos em nossa falta de fé. Porque nós cremos no Teu poderoso nome. Amém e amém.